O material já está lá, pode até abrir se tu quiser ali, começa na página 179 esse assunto, beleza. Bem, aqui tem um sumário, né, é rápido, né, então ele vai ajudar a gente a entender aqui se é convergente ou divergente. Normalmente é isso que perguntam, né, eles colocam uma série ali para ti e falam, isso aí é convergente ou divergente, descubra. Daí tem uma série de técnicas para isso, né, de uma sequência ainda. Daí tem se ela é crescente ou decrescente, propriedades, né, e encontrar o valor das somas. De modo geral, a gente sempre pode ter uma aproximação da resposta com a integral, né? Então é um jeito aí de rapidamente chegar em alguma aproximação. Por isso que eu gosto, assim, né, da parte mais prática de séries, porque a gente fica muito nos detalhes, principalmente por causa desses livros lixo aí que a gente usa, mas se tu parar pra pensar e fizer uma soma rápida dos primeiros termos, tu já consegue, assim, imaginar qual vai ser a resposta. Então tu nunca vai muito longe, né, tu nunca vai errar muito grosseiramente. Isso pode te ajudar a ganhar uns décimos na prova, caso tu não saiba fazer a conta toda, sacou? Essa não seria a soma parcial? Sim, mas serve para todos os casos, né? Todos, né? Então, por isso é uma boa aproximação. Às vezes os alunos esquecem disso, né? Eu gosto de fazer isso também quando eu estou fazendo limite. Eu não sei o limite. Eu vou lá e jogo um número alto, pronto, se é o limite tendendo a infinito. Jogo na calculadora um número alto, imagino e vejo a qual valor, né, a coisa está se aproximando. Então, esse tipo de matemática mais prática ajuda bastante a ter um norte durante a resolução da conta, né? O grande problema, às vezes, é que a gente se perde no meio da conta. Então, assim a gente tem um norte, beleza. Verificar se a série é convergente, aplicando os critérios, tem uma série de critérios, né? Eu estava vendo lá até numa das listas lá, que era para fazer raio de convergência e tudo mais, né? Tem toda uma série Uhum. lá, uma sequência lá de Cauchy, né? Cauchy, não lembro o nome do outro cara lá, tem um nome duplo lá, o teorema, não lembro agora. Reconhecer sete funções, raio de intervalo de convergência, muito bem. Essas aqui, importantíssimas, Taylor e McLaurin. E é É. isso aí, velho. E é isso aí. Bem, então, uma sequência, né? Simplesmente uma combinação de números, se tu parar para pensar, né? Que segue alguma lei. Então, numa equação, né? Que nem a gente vê desde a escola, no fim das contas é uma sequência. Se tu parar para pensar só nos inteiros, pega uma equação de reta normal, 2x mais 3, que é uma sequência. Se tu pensar só nos números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se tu for jogar só esses no lugar do x, né? Bem, então a gente está trabalhando com isso há muito tempo já, só que agora, né, com outros detalhes. É que esse assunto ele fica meio solto, né, na disciplina de cálculo, tanto é que num curso de matemática, isso é visto lá no primeiro semestre, né, com as matérias de matemática pura, discreta, etc, porque no cálculo, né, a gente está acostumado a tratar de coisas contínuas, né, enquanto uma série é algo discreto, é uma soma específica, de elementos específicos, não é que nem uma integral que tu está somando diferenciais, entende? Uhum. Pode crer. Beleza, daí limites de uma sequência, a gente sempre está se baseando nessas comparações aqui, cara. Essas definições elas são meio chatas, mas quando a gente vê na prática funcionando, elas vão bem até, ó. Né? Vamos dar uma lidinha aqui. Seja o n uma sequência. Normalmente essa apostila define sequências como um n. Dizemos que o número a é limite de n, ou seja, tu aplicou o limite na parada, deu uma resposta a. Quando n tende para infinito, se dado epsilon maior que zero, esse epsilon aqui ele é aquele incremento lá que aparece tanto na resolução de limites, né, quanto aqui. Podemos encontrar k maior que zero, tal que para todo n maior que k, vale a desigualdade. Então, tu provavelmente lembra disso de quando tu viu o limite pela definição, né? Não sei se tu lembra disso Isso. aqui. Mas tinha esse cara. Então tá, né, velho? Tem esses caras aqui, mas tu sabe que tem coisa que a gente não vai utilizar muito, né? Tipo, lá na tua lista não tem uma dessa, por exemplo. Mas tá na base da parada aqui, né? Então a gente ignora suscitamente. O que vale a pena perder nosso tempo aqui é quando começa a falar de convergência e divergência, certo? Aham, exatamente. Tanto que quando a professora começou a dar o assunto pra gente, claro, eu sinto que faltou um pouco dela lá. Não chegou a dar definições ou como funciona uma sequência divergente ou convergente, sabe? Então a gente só ficava com isso, tá, mas diverge e converge para onde? Aí lá, pro limite, mas tá, mas e a aplicação disso? Fica onde? Tem como mostrar graficamente? Ela também não chegou a mostrar pra gente, então ficou muito vago, sabe? Aí eu tive Aham. que correr atrás, rapaz. Aí eu entendi já, tem o limite, que ele sempre vai tender àquele valor, aí se diverge, por exemplo, o infinito, cresce para sempre. Então Sim, não vai ter um limite ali, mas dependendo, né? Mesmo sendo infinito, pode ter um limite. Então sim. ficou muito vaga a explicação dela, eu corri atrás disso para descobrir, rapaz.
Eu vou te falar que tem um problema com as séries, né? Elas são difíceis de tu computadorizar elas, né? Enquanto tu colocar uma integral, uma derivada, é muito fácil, né? Qualquer programa tipo Wolfram Alpha ou Symbolab fazem, né? Uhum. Agora, uma série já é complicado, eles penam bastante para resolver. É uma conta assim que se tu tentar fazer um gráfico ou chegar numa resposta, às vezes o computador não consegue. Acho que essa era a dificuldade da tua professora mesmo. Tá? É bem provável. Porque é chato mesmo, chatão. Mas vamos ver aqui o Basications, né? Tá falando aqui sobre ser convergente. Então, uma sequência, né? Estamos falando de uma sequência, né? Nem série ainda. Uma sequência, só números que seguem uma determinada regra, né? Eles são convergentes, ou seja, eles vão para um valor específico só se o limite dessa sequência for para um valor específico. Então, veja, é cálculo 1 na prática aqui. É. Essa sequência é uma equação, só que em vez de x tem n nela. Basicamente é isso. Daí, se tu jogar o n tendendo a infinito, e ela dá um valor específico, não der o próprio infinito, ou uma indeterminação, que seja, né? Ela é convergente. Beleza? Então, aqui, por exemplo, né? Uma resolução rápida de limite vai te mostrar que o limite dessa parada aqui é 2/3, certo? Uhum. Eu não sei se tu tá bom de limite, mas como é que você resolveria esse limite aqui? Só para ver como é que tá a tua matemática básica. No caso, tipo assim, no meio da prova eu bateria o olho aí, eu sei que o 3 e o 5, no geral, assim, eles são, não interfere tanto, tendo o n tendendo a infinito, né? Uhum. E então eu já descartaria eles e eu já veria que a razão se daria pelo 2/3, né? Mas Sim. aplicando para isso aí já na cabeça. Mas se fosse para aplicar limite mesmo, aí eu, como isso aí daria infinito, ficaria indeterminado, usaria L'Hopital, acharia a derivada e aí já daria 2/3 no final. L'Hopital, isso mesmo que eu queria escutar. Fazendo L'Hopital já dá 2/3 na hora. Então você já pode inferir que essa sequência é convergente. Muito bem, não tem muito segredo aqui. E o contrário pro contrário, né? Se ela não for convergente, ela é divergente. Então, se ela for para infinito, já era. Tem É, toda uma explicação matemática aqui que você pode ignorar, que envolve aquele epsilon. Tu viu esse epsilon, tu pode ignorar, entendeu? Eu adoro os livros de matemática por isso, porque eu vejo essa desgraça desse epsilon, aquele delta que aparece às vezes também, eu já sei que é inútil. Eu não preciso ler aquilo para resolver nada, tá ligado? é verdade. Mas isso aí foi depois de muito tempo, né? Percebendo como os caras gostam de enrolar, né? Por isso que eu virei físico, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, os matemáticos procuram pelo em ovo. É incrível, assim. É verdade. Pode crer. Daí tá bom. Então vai falar de subsequências aqui que na prática trata de sequências dentro de sequências ou sequências semelhantes a outras, né? Essa ideia vai voltar e vai ser importante quando voltar lá nas séries, né? Na resolução da convergência de séries por comparação. Mas por hora a gente ignora aqui. Outro tipo de sequência que aparece é a sequência limitada, né? Veja que esses conceitos eles aparecem eles são uma versão discreta de coisas que a gente vê lá no cálculo 1 do contínuo, né? Por exemplo, o que é uma função limitada? Uma função limitada é tipo o seno e o cosseno, que tem uma imagem bem definida, né? O seno e o cosseno, Uhum. a imagem deles, né, só vai de -1 a 1. Tu nunca vai ter um seno que dá uma coisa maior que 1, por exemplo, né? Então, uma sequência Exatamente. limitada também. Tu tá dentro, né? As respostas dos valores da tua sequência estão sempre dentro de um escopo. Essa aqui, por exemplo, é bem clara que é uma limitada, porque como é -1 elevado a n, tu vai ter -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1. Então a tua resposta é sempre entre -1 e 1. Né? Basicamente é isso. Beleza. Aqui tem uma coisa que, eu não sei, a turma aí gosta de cobrar isso aí nas provas, né? Tu definiu o que é uma sequência numérica monótona. Não sei se tu tá ligado isso aí. Ainda não cheguei a ver nenhum tipo desse conceito. Então a gente não precisa ver. É, Mas, novamente, né? Tem a ver com como cresce os valores, né? Mas não dá nada. Se ele pelo não nome é falou, até bem intuitivo, né? Dá pra imaginar um pouco o que que acontece. é bem assim mesmo. E
veja que como a gente está buscando a ideia, né, como fala mesmo, monótona, né, tem a ver com crescimento, ou como é o crescimento ou o decrescimento, né? Se ela é monótona, né, basicamente ela tem que seguir essa regra aqui, ó. Depois de alguma adaptação, mas o que é essa adaptação? De dois valores genéricos. O na n é dado por essa forma, então o que seria o próximo termo? Seria o na n mais 1. Isso aparece o tempo todo também em sequência, tá? Então qual Uhum. seria o próximo termo, né, adaptado do na n? É esse cara aqui. Pronto. Então agora, o que a gente tem? Ele quer verificar o seguinte, ó, se ela é monótona, significa que o próximo termo tem que ser menor que o anterior. Veja que isso tem a ver com a convergência. Porque imagina se tu tivesse uma série, uma sequência, que a cada termo vai aumentando. Por exemplo, a sequência dos números ímpares, por exemplo. Né? 1, 3, 5, 7, ela é uma sequência que diverge, concorda comigo? Sim. Porque ela vai para infinito. Então a gente espera que a nossa sequência, se ela converge, e por consequência, se ela é monótona, ela vai sempre ter o mesmo padrão. Ou seja, o que é monotonia? É sempre a mesma coisa. Né? Então ela ser monótona é tu afirmar que todo termo sequente, né, da frente é menor que o de trás. Ok? Então se isso acontecer para todos os termos, tu tem uma sequência que é completamente monótona, né? É bem intuitivo mesmo. Isso, e daí, pô, pronto, é só tu fazer a desigualdade aqui e provar que de fato o lado direito, no caso aqui, é sempre maior que o esquerdo, né? É. Beleza. Daí vai depender de tu ser bom de conta aqui, né? Que isso aqui não tem nada demais, né? Bem ensino médio isso aqui. Não sei, tu passou em cálculo 1, provavelmente você sabe fazer isso aqui, né? Pô, exatamente. Pelo menos isso aí é tranquilo. Então dá de boa. Bem, daí ele conclui aqui que toda sequência monótona limitada é convergente, isso é importante lembrar, porque às vezes ele pergunta assim, teoricamente, né? Sabendo que é monótono, tu pode afirmar que é convergente? Pode. Beleza. Agora vamos chegar nas séries. Bem, a série é praticamente a mesma coisa, né? Só que a sequência tu não soma os termos. Na série tu soma. Né? A sequência tu só vê os números crescendo lá. Tipo a sequência de Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, por aí vai, né? Isso Uhum. é uma sequência, não se soma. Agora, uma série é pegar e somar os termos. 1 mais 1 mais 2 mais 3, mais, né? Por aí vai. Essa é a diferença, tem gente que confunde. Beleza. Ahn, beleza. Então, pela mesma lógica das sequências, aqui nas séries também, se tu aplica o limite da tua série e ela vai para um valor específico, nós temos que ela converge. Beleza? É, Isso tá tranquilo para ti? tranquilamente. Até aí, bem tranquilo. Show de bola. Claro, a gente ainda não viu nenhuma técnica específica para encontrar a resposta de nada, né? Mas tamo aí, né? Vamos lá. Aqui ele vai falar um caso numérico normal, né? Eu acho bem é bem legal ver esse caso aqui, tá? Ele é bem massa. Pra gente entender uma coisa na prática, né? Tu falou que queria ver na prática, aqui tem uma coisa na Uhum. prática. Beleza, tem um termo de universidade, estudando ao desk, deve receber uma mesada de seu pai, em dados monetários, observa a sequência, blá blá blá. Onde N corresponde ao número de parcelas a ser recebida. Tá bom. Onde o N corresponde ao número da parcela a ser recebida. Então a gente vê aqui que quanto maior o N, né, menor o valor que ele vai receber. É, Menor que ele vai exatamente. receber zero. Assim, de cara a gente vê isso. Então me parece um negócio monótono que vai convergir. De cara, assim. Só que tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, tem uma série extremamente famosa que ela diverge, né? A série harmônica. Um É, a sobre série N. harmônica. É, ela diverge mesmo. Eu já vi a aplicação disso daí e é muito doido mesmo. É doido. Então tem que cuidar, né? Às vezes quem vê cara não vê coração, a série te trola. Tem É. que tomar cuidado. Qual o montante que o estudante deverá receber até o final da faculdade? Supondo que ele conclui em 60 meses. Beleza. Ó, então queremos uma soma de verdade. Quanto é que esse cara vai receber aí? Beleza. Então a gente começa escrevendo as coisas aqui. A gente sabe que a sequência é essa, jogando os valores. Ah, agora a gente está escrevendo aqui os valores da série em soma. E o negócio, ao resolver séries, é buscar padrões. Ok? A gente vai buscar padrões. Então,
um padrão que nos mostre aqui uma forma simples de somar e chegar na resposta final. Então, o que nós estamos vendo aqui? Vamos definir o S1 como o 1, que é 1000, ou seja, o valor da soma no N1, né? Uhum. O 2 vai ser o S1 mais o 2, que é esse valor. O S3 vai ser pegar o anterior, pegar o S2 e somar com o próximo termo da sequência, e assim vai. Beleza. E agora vem a merda, né? Porque aqui tu É. tem que utilizar somas parciais. Normalmente, quando tu tem uma série desse jeito aqui, se tu queres encontrar aí a resposta, tu vai ter que quebrar ela em partes, né? Eu não sei se tu tá acostumado a fazer somas parciais, você tá? Mais ou menos. Tem casos que a gente usa bastante, mas são em algumas situações, sabe? Então a gente usa bastante um tempo e depois para. Então tá mais ou menos ainda. Esse é o problema das somas parciais. A gente usa pouquíssimo em cálculo 1, pouquíssimo em 2, praticamente só nessa parte do assunto. É, E pouquíssimo em EDO também, que é a próxima matéria que você vai fazer, para resolver umas transformadas de Laplace. E é basicamente isso. Então, beleza. Bem, de toda forma, eu acho que você entende a ideia da soma parcial, que é buscar um coeficiente, né, que possa transformar essa multiplicação de denominadores numa soma, né? E uhum. sabendo a ideia, tá bom. E a gente escreve então a série de um outro formato aqui, ó. Tem um formato que fica mais interessante de a gente ver a bruxaria acontecendo. Por quê? Porque agora tu consegue quebrar ele em termos onde tu repara, né, que tem coisas que se subtraem, tá vendo? Ó, É isso mesmo. o segundo termo com o primeiro do próximo, o segundo termo do anterior com o primeiro do próximo sempre se cancela. Vamos guardar isso no nosso coração. Então a gente tem um formato geral aqui, K sendo o termo, vamos dizer assim, a posição do parênteses, né? Então tu tem o késimo Uhum. parênteses aqui, e aqui vai ser K mais 1. Beleza. Então, cortando todo mundo, porque se tu parar pra pensar, né? Se esse cara sempre vai cortar com esse aqui vai cortar com o próximo, e o próximo vai cortar com o próximo. Então vai sobrar só ah, o primeiro e o último, né? O primeiro e o último, exatamente. Então, olha só, a bruxaria acontecendo, velho. Tá aí. Então, a sequência, vamos dizer assim, o valor da soma vai ser igual a, basicamente, tu jogar o valor do K que tu tá buscando. No caso, nosso K é o 60, né? A gente tá buscando a 60ª mensalidade aí Parcela, que o né, pai vai lá. pagar. Exatamente. Então, ele só deu uma matematicada aqui, pronto, ó. Então, às vezes, cara, é difícil buscar isso aí, ter certeza que tu vai encontrar o padrão, né? Mas se o professor tá prometendo que consegue, é esse jeito, tá? Porque às vezes, né, a gente pega uma série aleatória assim, quer saber qual é a soma, é, é impossível conseguir observar o padrão. Mas tá aí, é assim que se faz, tá? Se um dia te perguntarem qual que é a soma, é isso. Beleza? Caraca, eu tô dando um sincero sorriso aqui que é muito doido de ver isso aí funcionando, cara. Pois é, cara. É bonito mesmo, né? A gente vê a coisa assim chegando na Pô, resposta. é bonito mesmo. É bonito. Mas é treta, assim, porque, claro, esse problema aqui, show de bola, né? O cara fez pra conseguir. E de modo geral, quando tu tens um jeito assim, né? Perceba que o polinômio aqui embaixo é de segundo grau, então já supõe-se convergência, porque é tipo a série P, né? O P Uhum. maior que 1 e tal. Então já se supõe que era convergente, e beleza, daí deu. Então quando tu vê esse padrão, você já sabe, né? Somas parciais já era. Encontramos o valor. É, eu não sei se tu conhece o Wolfram. Tu conhece o Wolfram? Wolfram não. Opa, então agora tu vai ficar feliz pra valer. Wolfram é um site extremamente poderoso que consegue resolver séries. Só precisa escrever direito lá a série. Deixa eu mostrar aqui pra você. Vamos colocar essa mesma série lá. Não tem muito site que faz isso, cara. Então é legal aí você conhecer o Wolfram para te ajudar a resolver conta. Se a Ah, gente com cola, certeza. a gente cola a série aqui, ele fez uma soma infinita, tá vendo? A soma infinita daria também convergente. 20.000. Bem, era de se esperar, né? Agora,
Vamos colocar o valor que ele falou aqui no lugar do infinito, vamos colocar 60. Aí, ó. Aquele mesmo Tá, valor. Ó. pe- Massa, né? E Caraca. ele mostra o gráfico aqui e tu também pode falar sobre convergência, né? Vamos, suponha que a gente não soubesse que essa parada é convergente. Deixa eu voltar aqui. Acho que convergência. Só escrever assim, o óbvio. Ele converse. E beleza, ele falou que converge, né? Legal. Aí a gente pode até ver os testes aqui, ó. Ele fala que pelos testes da integral converge, os outros são testes inconclusivos. Hum, Não ia adiantar muito fazer limite, rate ou root, né? O teste do limite, o teste da razão e o teste da Da raiz. raiz. Isso. Pela da integral sai. Esse é o problema também em séries, né? A gente acaba perdendo tempo aí nisso, né? Fazendo coisa que não precisa. Ele mostra aqui a partial sum fórmula, né? Que é o que a gente estava fazendo. Ele resume essa série, né? Como a soma do primeiro com o último termo, daquela soma parcial. Faz tudo, velho. Daí agora, se tu tiver o bagulho pago, ele até mostra aqui pra você, ó, o teste da integral. Tem os outros que são inconclusivos, mas a gente pode ver só o da integral. Caraca, esse site é muito top mesmo, que isso. É top. Ele vai mostrando os detalhes aqui, ó. Ah, teste da integral eu acho uma bosta, velho. Nossa, como eu odeio esse teste. Mas tá aqui Ah, explicado. é o que eu menos gosto também. Né? Ele mostra os passos intermediários aqui pra fazer a integral e tal. Mas aí, ó, ele vem até com a regra, ó. Se é contínuo, blá blá blá. É isso. Beleza. Como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu só dar uma Wolfram notada Alpha eu aqui. te mando aqui. Ah, tá, perfeito. Manda até com a série feita. E ele também, cara, se tu, tipo, eu escrevo no Word, porque eu tenho um programa que identifica os caracteres, né? Até mesmo que eu escrevo na minha lousa, ele identifica como caractere de computador e aí eu só jogo aqui e pronto. Mas se tu quisesse escrever na hora, tu poderia vir aqui no Math Input e colocar as paradas, sacou? Uhum. Que É, assim eu tô mais acostumado a esse mesmo, por causa que eu uso mais do celular, né? Tem o Photomath, o Simulab. Mas esse Uhum. aí que identifica o que tu escreve é, pô, muito mais dinâmico e melhora a tua vida. Certeza, meu, eu consigo escrever uma equação gigantesca em alguns segundos, assim. Então, para quem Nossa. trabalha com isso, né, tipo, eu fazia atividade, né, pra galera que tava precisando aí. Era bom demais, cara, porque, opa, ó, não convergiu essa parada aí, provavelmente porque começou no zero. Vamos ver se começar no. Daí converge. Eu só escrevi aqui, né? E o bom é que também, se tu errou alguma coisa, é só copiar e trocar, né? Porque se tu escreve, por exemplo, uma merda dessa na calculadora e aí tu erra alguma vírgula no meio, já era, né? Perdeu todo o tempo que tu ficou escrevendo. Aí vai ter que escrever de novo. O Wolfram, velho, ajuda muito aí a gente não perder tempo na hora do estudo, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos testes aqui na apostila. Uhum. Beleza, a gente já aprendeu então como faz a soma da série. Aqui ele vai mandar um papo cabuloso aqui de como, entre quais valores vai estar. Agora série convergente aqui. Então ele vem com a definição, né? Se a série é convergente, ela é convergente. Se ela não é, ela é divergente. Nossa, que impressionante. Daí ele vai vir com alguns casos interessantes aí. Por exemplo, alguns clássicos lá do ensino médio ainda, né? Esse aqui é uma série geométrica, se tu parar pra pensar, né? É, Série exatamente. geométrica é um número elevado a um n, né? Tipo quando a gente tem lá a progressão geométrica. É uma coisa assim, né? Eu não sei se tu lembra, mas tem uma hora lá no ensino médio que a gente tem aquela fórmula da soma da progressão geométrica. Já tá da PG, não é? Isso, soma da PG, exatamente. A soma da PG surge disso aí, velho. Surge dessas paradas aí. Então, bem, ele vai te falar basicamente isso. Beleza. Agora eu quero ver. Quero ver se. Tá, isso aqui é bom. Ah, mas de novo, ó. Outro que a gente tem que fazer por soma parcial para tentar chegar na resposta. Essa merda aqui, converge ou não? Se a gente quebrar ela em somas parciais, né? Eu acredito que você pode aí ver por conta própria somas parciais, mas basicamente a gente está reparando aqui, quer fazer a sominha e jogar os números e reparar eles se simplificando de alguma forma, ó. Às vezes essa que é a desgraça nesse assunto, porque às vezes demora para ver a coisa cortando. Olha só, o 1 na quinta tá aqui, ele só veio aparecer de novo depois de 6 termos, praticamente. É, exatamente.
Ruim demais, né, fião? Daí fica ruim de ver. Bem, tem que ter fé também, né? Que tá fazendo as coisas certo. Daí você chega aqui. Beleza, dependendo tudo de cá, já era. Joga o valor e já era. O problema é, às vezes tu não tem valor pra jogar, né? Porque tu quer uma soma infinita. Daí tu tem que, né, jogar o infinito, fazer um limite. Beleza? Que bom seria se todas funcionassem desse jeito, né? Tu jogar o limite lá e pronto. Nossa, eu tava com a vida feita já. Tava. O problema é que não é assim, né? Tipo, 1 sobre n. Se tu joga o limite lá, tu vê que vai pra zero. Mas não converge essa desgraça, né? Uhum, exato. Pois é. Cara, só deixa eu fechar aqui minha porta que tá uma barulheira desgraçada. Ah, fique tranquilo, fique à Só um vontade. segundo. Uhum. Pronto, pronto. Tava aqui do ladinho, a porta de um vidro gigante, que eu moro em Portugal, né? Os caras aqui são muito frientos, tá louco. Caraca, Daí, moro em Portugal, aí sim. é, daí os vidros aqui são muito grossos pra não entrar frio, né? Não entrar Nossa, frio, essa aí foi pra acabar, né? Eu digo que eu sou físico e mando essa, daí é pra acabar, entrar o frio, que tá nem louco. falar hoje tá calor ainda. É, nossa senhora. Beleza, então tá. Beleza. Então a gente tem mais algumas coisas convenientes aí, né? Alguns teoremas do tipo aí, se tu somar duas séries que convergem, elas também são convergentes. Se tu somar duas divergentes, pode ser que não seja divergente. Por aí vai. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Mas eu recomendaria que você focasse no. Ó, condição. Isso aqui, viu essa palavra em matemática, já sabe que ele vai vir de um monte de papo chato, Nossa, com desnecessário, certeza. né? Então, beleza. Outra coisa aqui, ó. Vamos com essa condição aqui. Essa condição ela é interessantinha até, ó. Seja essa série infinita uma série tal que o limite é diferente de zero. Então tu pode afirmar que ela é divergente. Isso aqui é forte, hein? Essa É, aqui é é uma, muito forte. essa aqui é uma série divergente, assim, na lata. Tá dizendo, nós acredita, né? Porque, bem, eu olho para esse negócio e penso, vai ter uma hora que vai reduzir o suficiente, mas não vai, né? Porque embaixo vai crescer linearmente em cima também. Então realmente vai divergir aqui. Agora, se fosse um n ao quadrado embaixo, dava para se esperar que talvez não divergisse. É, ia crescer mais do que o de cima, né? Exato, exatamente. Mas elas estão crescendo juntas, né? Então não tem Uhum. como. Daí tem todo o papo aqui, ó. Ah, olha só. Essa aqui é a que nós estamos reclamando. Ela, novamente, passou no teste. Essa aqui é a desgraça da série harmônica, né? Ela passa nos testes, mas ela diverge, cara. Beleza. Isso é muito doido mesmo. Ó, daí ele vai vir de série harmônica aqui. A gente já sabe que ela diverge, a gente não vai falar muito disso. Outra série importante, série geométrica. A gente também está acostumado lá do ensino médio. E pronto, velho. Daí olha só que massa, né? Aquela fórmula que a gente aprende lá no ensino médio tá aqui, ó. Né? Pois é, quando eu vi, eu falei, nossa, tu tá até me dando um déjà vu aqui. Eu tenho certeza que eu já vi isso em algum Pois é, lugar. essa é a fórmula da soma infinita da PG. Por quê? Porque quando a gente vai estudar PG, o professor fala para nós, ó, um termo n da PG é dado por A1 que na n menos 1. Né? Daí tu quer saber o décimo termo da sequência. Tu coloca o n10 e pronto. Só que do nada o professor vem e diz assim, ó, se vocês quiserem saber a soma dos termos da sequência, a fórmula é essa. Mas ele não explica como é que ele chega na fórmula. É, exatamente. Daí aqui ele está Ele não se mostrando. aprofunda muito. Que ele está mostrando, basicamente ele abre a série aqui e chega. De toda forma, né? Uma série que a gente conhece e conhece as respostas aqui, né? Se o Q for grande, vai para infinito. Se ele for pequeno, ele for menor que 1, né? Ele não vai para infinito e por aí vai. Beleza, agora vem os critérios. Então, o critério da integral. É aquela integral lá que a gente estava vendo no Wolfram, de 1 infinito, por aí vai, né? Então, vamos lá. É, nessa parte de critério, aí eu já me perco mais bacana. Então, vamos lá, então. Vamos com calma. Toma água aqui. Vamos verificar a hipótese dessa convergênciazinha aqui, então.
Bem, qual que é o teorema, né? Vamos ler aos poucos aqui. Temos uma série, tal que o termo seguinte é menor que o anterior. Bom, estamos monótonos aqui, isso é bom. É decrescente no caso aí, né? Isso, os termos da sequência são decrescentes. Seja f de x uma função positiva contínua decrescente no intervalo 1 infinito. Então ele está falando da função natural aqui, né? Aquela lá do cálculo 1. A gente avalia Uhum. ela, né? De 1 a infinito. Até porque quando a gente está fazendo uma série, a gente só soma números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, os nossos n são todos naturais. Então, por isso que a nossa análise aqui da funçãozinha, para poder fazer integral, tem que ser dentro do escopo dos naturais aqui, que vai de 1 para frente. Beleza? Isso mesmo. Daí ele faz a comparação aí de que a tua função é a fórmula da tua sequência para todo n, blá blá blá. Então, se a integral de 1 a infinito convergir, a série também será convergente. Se ela divergir, ela é divergente. O critério da integral é bem forte, tá? Ele é um dos testes mais conclusivos, assim. Junto com o teste da raiz. O teste da raiz eu também gosto bastante. Costuma-se os professores de cálculo cobrarem mais o teste da raiz, né? Mas o problema do critério da integral não é resolver a integral em si, né? Isso aí é de boa. É tu avaliar se passa nisso aqui, olha só. Essa é a frase que define se tu vai usar o teste da integral ou não. Sacou a ideia? Ela tem que ser positiva, contínua e decrescente nesse intervalo aqui. Se E passar nisso, lembrar disso, sei lá, na hora, pô, é, é complicado. essa é a merda. Avaliar isso também, né? Porque às vezes as funções são É, feias. Né? Uma função dessa aqui, simples, beleza. Mas tem uma função feia demais, né, cara? Meu Deus, o que tem de bicho feio quando aparece série, eu acho impressionante, assim. e Assusta. tem mesmo. As funções mais feias vêm nessas séries aí. Não serve pra nada essa porra, velho. Meu Deus do É, céu. Eu sou pós-doutor, velho. Eu nunca precisei fazer série de bicho feio que nem essas que aparecem em prova. Nunca. Beleza. Daí aqui a gente vai integrar a função normal aqui. Essa integralzinha é aquela clássica lá por partes, né? Que a gente chama de U esse cara, dv esse, eu não sei como é que você tá de integral, mas essa costuma ser uma integral que a gente resolve por integração por partes, tá? a integral faz um tempo, na verdade. Eu usei bastante no primeiro bimestre, aí eu tô entrando no quarto agora, né? Aí a Aham. gente usou bastante no primeiro e a gente nunca mais usou depois. Não Pra integrou nada. mais, velho. Não é possível, cara. Oi, a gente não chegou a integrar mais. A gente viu Laplace e aí a gente tava Vocês viram usando, mas. Laplace? Como assim? Transformada de Laplace? Aham. Tu A tá me gente zoando, viu. mas como é que você viu isso antes de série? Não é possível. Se eu te falar que eu vi EDO antes também, Mas por quê? Eu não tô entendendo, cara. também não sei. Eu vi todas as EDOs, depois eu vi Laplace e foi introduzido o assunto de séries. Faz sentido, cara. É, Tu rapaz, faz você tá. federal? Aham, federal. Doideira, nunca vi fazer nessa ordem as coisas. Pois é, todos os meus amigos também da engenharia, eles seguiram essa ordem que tu mesmo falaste aí, e que eu pesquisei que é o comum, mas comigo eu comecei com EDO. É. Todas as EDO, cada uma delas. Bem, se ele tem um bom argumento para isso, né? Os professores lá. Tem professor que gosta de inventar moda, né? Na física também, tem professor que começa por momento linear. Matéria mais teórica, bizarra que tem, eles querem começar por isso, só porque o Newton começou desse ponto de vista. Daí ele quer comparar o Newton, muito foda, com as crianças malucas do ensino médio do Brasil. Não tem condição, né, cara? Né, rapaz, não tem como não. O que eu te mandei aí no WhatsApp, cara, não sei se tu tá com o teu WhatsApp aberto, é a regra da integração por partes, tá? Tu sempre tem que chamar uma parte da tua integral de U, outra de dv e fazer aquela formulazinha lá. Eu quero que tu tente lembrar disso, olhando para esse negócio, é que eu preciso ir no banheiro, tá? Daí tu tenta Aham. entender o que ele fez aqui, na volta nós volta para conversar mais sobre isso, qualquer coisa eu faço também, tá? Só um segundo. Ah, claro. Fique tranquilo.
Voltei. Desculpa a demora aí, meu velho. E aí, lembrou do que tá rolando nessa integral aí? Nessa aí, aham. Então, Esse daí pronto. eu lembro já de ter visto e ver como funciona. Então tá. Então a gente pode seguir. Aham. Beleza, integração por partes, mega importante, velho. Não é um negócio que tu vai usar esporadicamente na faculdade, não. Por sinal, séries, né? Isso que você pediu ajuda, é uma coisa que tu vê esporadicamente na faculdade. Você não vai ver isso pra sempre, sabe? Agora, integral tu vai, pode ter certeza. Daí Ah, ele vai. isso sem sombra de dúvida. Agora sim, outros casos aqui, clássicos também. Note que a questão é justamente essa, né? Você entender como funciona cada caso. A gente não vai ver todo tipo de série, sei lá, um E elevado a um seno do x do quadrado, né? Mas a gente tem uns casos mais clássicos assim, ó, tipo série P, né? Um número elevado, quer dizer, o termo variante, né, que é o n, elevado a um número. Então a gente já sabe, né, que se esse P for maior que 1, tu pode afirmar que ela é convergente, tá bom? É isso. Tu É decora isso, tá verdade. ligado? É, Agora, isso é bem, até intuitivo também, se tu for parar pra pensar exato, tu também. tem que lembrar na série harmônica. É, porque a série harmônica vai te fazer vai te fazer lembrar da série P. Né? Tu sabe que o N, 1 sobre N não converge, mas se fosse maior que 1, convergeria. Não é? É, Exatamente isso. Então pronto, ó. Aqui já não converge, diverge. Por quê? Porque é menor que 1. Se 1 já não converge, para baixo de 1 não vai convergir mais ainda. Beleza. Agora esse aqui o bicho pega. Esse aqui pega, tá? ixi, Porque o negócio da integral tu faz a conta, né? Se poder, né? Se estiver dentro daquele escopo lá, tu faz a conta e já era. Agora, esse aqui é foda, porque tu tem que comparar, né? Às vezes a comparação é ruim, porque tu tem que fazer toda uma adaptação matemática para provar que a tua série é semelhante à outra, né? Essa é a desgraça aqui nesse. Então vamos aos poucos aqui que é importante. U na N uma série e Y na N outra, cuja convergência queremos estudar. Muito bem. Se essa série for uma série convergente, se, tipo, no enunciado te avisaram isso, ó, sabendo? Ou se tu conhecer uma série parecida com a que tu tá querendo avaliar, que tu sabe que converge, e tu conseguir provar isso aqui, ó, que a série que tu tá estudando tá entre zero e a que tu conhece, né? Nós queremos estudar a convergência de Y na N. Se tu conseguir provar que né, a sequência, o cara que tá dentro da série ali, essa desgraça aqui, que ele tá entre zero e a série que tu conhece, e a série que tu conhece converge, então tu pode afirmar que ela converge também. Agora, se não for o caso, né, se ela não for menor, se ela for maior, né, então tu pode afirmar que ela diverge, beleza? Então vai depender muito do teu conhecimento de séries que convergem ou não, beleza? isso daí eu lembro de ter visto, mas na hora mesmo, às vezes confunde um pouco lembrar qual que teria que ser maior para convergir, qual teria que ser menor, mas isso é detalhe mesmo. Isso, é. Tem que pensar, né? Tu tá querendo provar que o negócio converge. Então, ele poderia convergir se fosse maior? Poderia. Ele poderia, esse que é o ponto. Se não passar nessa regra aqui, até poderia. Até poderia. Mas tu não consegue afirmar, sacou? Esse é o ponto. Tu não consegue afirmar. Agora, se É, tu tiver uma série que tá entre zero e a que tu conhece, e tu consegue ver que o valor é menor, então tu pode afirmar, pô, se é menor, então se aquela converge, essa aqui é menor, com certeza vai convergir. é verdade mesmo. Né? Porque, por exemplo, o n ao quadrado, 1 sobre n quadrado e 1 sobre n ao cubo, as duas convergem. As duas convergem. Só que uma é maior que a outra. Então, se tu fosse fazer a comparação direta assim, tu ia falar, ah, tá, isso aqui é maior, então ela não converge. É errado, ela converge. Entende o que eu quero dizer? Aham. Então, esse é o cuidado que tu tem que ter, tá ligado? Tu pode provar que converge, mas tu não pode provar que diverge. Então, por isso que tem uma série de testes inconclusivos, né? Tipo naquele exemplo lá. Então, vamos estudar aqui a convergência desta parada, né? Nós queremos que a nossa série seja menor que alguma série que a gente conhece. Então, tá ótimo, né? Porque ser menor é fácil com um caso como esse. Porque o negócio é o seguinte, quanto mais termo na parte de baixo, mais ela cresce, né, na parte de baixo.
Entende o que eu quero Isso. dizer? Então tu pode dizer que essa parada, e quanto maior na parte de baixo, menor como um todo, né? Esse é o Aham. ponto. Né? Se tu dividir 1 por 1000, vai dar mais do que 1 por 1 milhão. Né? Quanto menor o número embaixo, quanto maior o número embaixo, menor a resposta da divisão. Então pronto, então dá para afirmar que essa coisa aqui é menor que essa, né? Porque o mais 1 aqui vai fazer a parte de baixo ser maior, e por consequência é menor que isso, e que tu pode simplificar e fica assim, legal, tiramos o n de cima, já ajuda bastante, né? É. Já ajuda bastante, e nós vimos agora há pouco, né, que uma série com esse padrão converge, né? Só tu pensar no grau, né? Isso ajuda bastante também ter essas visões intuitivas. Porra, a gente sabe que 1 sobre n converge. Como é que 1 sobre n quadrado mais n não vai convergir? Tá ligado? Entende o que eu quero dizer? Entendo, porque, por exemplo, se eu vejo uma questão dessa na hora da prova, eu vou querer fazer pela comparação. No caso, eu vou estar comparando entre essa mesma sequência, essa mesma série que foi dada, mas eu manipulando ela para ver se ela encaixa nesses critérios, não é isso? Exato. Claro, eu manipulo de maneira algébrica, né? Tanto que eu cheguei naquele resultado. E que é muito mais fácil de trabalhar com 1 na n mais 1 do que o primeiro que foi dado, né? Isso aí, exatamente isso. Eu Então, tô repare que entendendo. vai. Isso aí, vai aos poucos, cara. Repare que tu tem que ir simplificando aos poucos. Às vezes tu não vai reparar exatamente no que vai dar, né? Se tu tiver isso já de cara, show, mas às vezes não, né? Tipo, o cara que começa a É, mexer aqui não sabe se vai aparecer uma coisa que converge ou não. Eu não saberia. Na verdade, eu saberia. Mas se tivesse uma raiz, um E, né? Daí tu tem que comparar. Pô, tem o E. Daí tu vai pensar, se esse E não tivesse aqui, seria bom. Será que dá pra cortar? Será que dá pra ignorar se a gente estiver falando de uma coisa que a gente quer que seja menor? Né? Por exemplo, se tivesse um E na X aqui no lugar do 1, dane-se, porque a gente quer que seja menor, sacou? Então, se tivesse o E sim. na X aqui, com certeza seria menor que isso ainda por cima. Então, se a gente quer comparar com ele ser menor, tá ótimo. Entende o que eu quero dizer? Aham. Então tá Isso bom. sim. Então é isso aí, se tivesse um seno, uma coisa bizarra aqui embaixo, pô, não importa, porque isso só vai fazer a parte de baixo crescer. E tá ótimo, é o que a gente quer, porque a gente quer que essa desgraça aqui seja menor que as que a gente conhece. Pronto. Então tá aí, ó. Agora a gente trabalhou já com essa função, então é uma velha conhecida nossa. Blá blá blá, podemos escrever desse jeito. Então a gente pode dizer que essa função aqui, que essa função aqui também é convergente. Pronto. Já provamos que é convergente. Agora, veja, ele quer fazer o que aqui se ele já provou? Vamos verificar que de fato essa coisa aqui é sempre menor que essa. Bem, isso aqui já prova, né? Só que É, isso aí já é prova mesmo. ele quer enrolar. Então nós fomos enrolado, pronto. Beleza. Então aí, ó. É um critério que demanda você conhecer outras séries, tá bom? E saber fazer essa lógica da desigualdade, velho. Tu não pode ter medo de mexer com desigualdade. Muito aluno chega nessa parte aí com esse medo, né? Eu não gosto até hoje de mexer com desigualdade. Mas aqui tu só tem que ter uma coisa em mente, né? Tem que ser menor. Ok? Grava isso, velho. Ou seja, então quando eu for fazer pela comparação, na hora da manipulação, eu sempre vou tentar buscar por um menor, né? Isso, vai simplificando de tal forma que tu consiga buscar por um menor, exatamente, né? O que tu puder tirar de coisa da parte de baixo para simplificar sempre ajuda. Que nem foi feito ali, né? Perfeito. É, rapaz, tô entendendo. Olha que coisa doida. Show de bola, show de bola. Beleza, foi ali. Agora vamos pro critério de D'Alembert. Critério da razão. Esse aqui é o que mais tem conta, né? Por isso que o pessoal até gosta de fazer ele. Eu sou um que gosta, né? Que a gente coloca aí uma série debaixo da outra, faz o limite. Eu gosto desse aqui. Mas nem toda sai por ela, né? Porque às vezes É, o cara fica tão viciado em fazer pelo critério da razão, e daí aparece uma desgraça com seno de x ao quadrado dentro, e daí não dá pra usar o critério da razão, tá ligado? eu acho da razão mais fácil também, um dos mais legais de fazer. É. Mas nem sempre tu vai utilizar ele, nem sempre dá pra utilizar ele. É, exatamente. Então, beleza, aqui, ó. Tu tem que decorar. Se tu fizer essa conta aqui, o L for menor que 1, converge, maior que 1, diverge. Mas o problema não tá bem nisso, né? O problema tá
Deixa eu ver se nós temos um exemplo bom para mostrar isso. O problema está na hora que a gente faz esse módulo aqui, ó. E faz. Na real, aqui é introdução, né? Os grandes problemas com esse método vai ser quando a gente estiver procurando raio de convergência, né? Só que daí já é uma matéria um pouco mais avançada. Porque aqui a Isso gente é está um falando de pouco uma série chato ainda. normal. Isso. Aqui a gente está falando de uma série normal. Só que às vezes o que acontece? Tu tem uma série, né? Que não é só 2n aqui, é 2n x menos 3. Daí esse x, dependendo do x que tu tem ali, você vai ter convergência ou não. Lembra disso? Do raio de convergência é isso, basicamente, né? Tu tem um novo Sim. elemento ali que, dependendo do tamanho dele, tu vai convergir ou não. Daí tu tá buscando qual é o valor máximo ali para convergir. Isso que é o raio de convergência. Mas vamos de boa, vamos começar de leve aqui, depois a gente se preocupa com essas outras desgraças. Então, 2n, 2 na n sobre n, esse é o 1 na n. 1 na n mais 1, tu coloca mais 1. E aqui vem o segredo, né? Que sempre vai dar para cortar um monte de coisa. Tá ligado? Quando tu divide, Uhum. como é tudo n aqui, cortou, ficou esse carinha. E aqui tu aplica o limite. E aqui que vem o ponto, né? Que eu já vou dar o spoiler do raio de convergência. Quando a gente aplica esse limite aqui, o livro não colocou, mas tem que ter um módulo aqui, né? Na Sim. fórmula aqui tem um módulo. Ali é porque a gente já sabe que é positivo, né? Porque a gente está considerando que é positivo e tal, mas às vezes, né, o x vai deixar negativo. Então, como tem um módulo, né, tu vai ter justamente um tamanho. Um tamanho é um módulo, né? A gente trata o tamanho só como positivos. Daí o que vai acontecer? Tu vai fazer esse limite e tu vai ter que jogar o x para fora do limite, né? Porque tu tá fazendo um limite só em n, e tu vai comparar com o valor que tu quer que tenha convergência, que é o 1. E daí tu vai ter que construir uma desigualdade envolvendo o x que saiu para fora do limite, ok? Então, encontrar raio de convergência é basicamente fazer esse teste jogando o x para fora desse limite aqui. E obrigando que ele seja menor que 1, entendeu? Daí tu vai ter que encontrar o x que permite isso. Aqui, claro, não tem o x, né? Então tu pode simplesmente fazer a conta e percebe que deu 2, 2 é maior que 1, então a série diverge. Novamente dava para se esperar que divergisse, né? Porque em cima é bem maior que embaixo. Concorda comigo? Sim, Então, aí. exatamente. E no caso do X lá, para achar o raio de convergência, é por causa da influência que ele vai ter, não é isso? Exato. Exato, ele pode fazer, né? Crescer tanto ali que vai se perder, né? É, Isso. exato. Né? Por exemplo, aqui em vez de 2, sei lá, poderia ser um x menos 1. E daí para algum determinado número pequeno funcionaria. Sei lá, 0,0000. Para até esse valor, convergiria. Né? Apesar do negócio crescer bastante aqui, se fosse um número pequeno, estaria de boa. Convergiria até determinado ponto. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Pois é. Então esse x aí é doido. E para finalizar aqui, temos o critério da raiz, né? O último dos critérios de avaliação de convergência, que é bem parecido com o anterior, né? Que envolve conta também. Tu vai fazer a raiz de n e se seguir a mesma lógica ali, é, minha garganta tá foda. Converge ou não. Ih, rapaz. Esse tipo de coisa é bom quando tu tem um formato desse, né? Quando tiver. Eita, que desgraça. Quando tiver elevado a N. Eu apertei o botão errado aqui. Meu mouse é desses de jogar videogame, daí já viu, né? Ih, ih, o meu também, 254, rapaz. tá? Daí às vezes eu clico no botão de voltar ali. Olha só, né? Que eu cheguei na página exata. Nossa, eu sou uma máquina. Quando tu tens uma série, né, com esse N aqui em cima, é bom tu pensar em utilizar o critério da raiz, né? Porque tu pode jogar a raiz e simplifica. Já tira de dentro quem Já tá é. ali, né? Já tira esse expoente daí. É, exatamente. Beleza? Então é isso, meu velho. Acho que a gente debulhou tudo. Debulhamos o que tinha que ser debulhado. E, e é isso aí. Precisando de mais aí é só chamar. Uma próxima aula aí a gente pode tentar fazer os exercícios de verdade, mas antes da aula, eu recomendaria que você desse uma olhada no Wolfram, né? Pra ver o que você consegue aprender dele lá e desse uma lida nessa apostila também, que eu acho que tu consegue aprender bastante sozinho. Beleza? Ah, com certeza, até porque, por exemplo, no Wolfram dá pra dar umas brincadas lá e acabar descobrindo muita coisa. Exatamente. Exatamente. Que nem E o GeoGebra já chegaste a usar? o GeoGebra? Aham. Já, mas GeoGebra é só para gráfico, né?
É, para gráfica aí, tipo, para entender como muitas funções funcionam, que às vezes até ajuda, por exemplo, na hora da prova entender qual que vai crescer mais, porque como na programação, né, a gente sempre tem que saber o tempo de execução de um programa. Mas aí a gente, como cada computador é único, o teu processador é diferente do meu, aí não tem como a gente comparar, então faz uma função geral para todo mundo. E aí a gente usa, por exemplo, dependendo da função que está sendo dada no programa, ela cresce n vezes, ela cresce n ao quadrado vezes, n log de n vezes, sabe? Então, essas intuições, eu brincando no GeoGebra, nossa, fica muito mais fácil de quando bate o olho, tu já consegue entender qual vai crescer mais, o que é a outra, e ajuda a entender muito, mano. Pois é. Beleza, velho. Pô, espero ter te ajudado aí. E, pô, qualquer coisa é só chamar, beleza? Pô, demais, eu acho que tá para amanhã o nosso horário, não é isso?